Bom, pessoal, retângulos, vamos lá. Retângulos são congestões, mercado flat, mercado lateral. O preço está entre o suporte e uma resistência. Tá? Ele é formado por dois topos e um fundo, ou um fundo e dois topos. Tá? Isso é uma congestão. Muito normal, é um mercado flat, a gente vai ver várias e várias vezes. Aqui a gente tem uma congestão no gráfico real, a gente tem o suporte, temos a resistência e ele fica nesse mercado lateral, navegando por aqui, tá certo? Muito comum a gente ver em gráfico. Da mesma forma que a gente tem um rompimento de triângulo, a gente consegue projetar o objetivo, no retângulo a gente consegue fazer também. De que forma? A gente também vai pegar o tamanho do retângulo, e vai projetar a partir do rompimento. Nesse caso, o preço tem que vir até o objetivo. Tá? Então, essas figuras, elas mostram para a gente, elas mostram o objetivo para a gente. A gente tem um objetivo técnico bem claro, com o rompimento de resistência dessas figuras de mercado flat, mercado lateral, de triângulo. A gente tem bastante... um objetivo bem claro aqui nesse caso. Tá? Como a gente faz a compra? Do mesmo jeito que a gente sempre faz rompimento. Rompeu, compra, stop colocado abaixo da mínima. Não tem segredo. Ok? Então, eu vou marcar algumas congestões no gráfico real agora para vocês olharem, tá bom? Agora vamos falar de cunha. Então, são muito parecidas com os triângulos simétricos, pessoal. Então, a única diferença é que ela tem uma inclinação. Tá? Elas podem ser ascendentes ou descendentes. Tá? Então, tá vendo? A gente tem como se fosse um triângulo que ele está apontando para baixo. Tá? Nesse caso, é um padrão altista. Tá? Mesmo ela está apontando para baixo, não quer dizer que ela seja ela está apontando para baixo, mas é um padrão altista. Da mesma forma, a gente consegue tirar o objetivo de rompimento. Tá? Então, a gente vai traçar como se fosse o triângulo, pegar uma linha, a partir dessa linha do topo até essa linha que foi traçada aqui embaixo, a gente pega essa distância e projeta a partir do rompimento que vai dar o objetivo, tá? E a gente também tem a ascendente, que mesmo sendo o nome ascendente, ela é baixista, né? Isso é para deixar fácil para a gente decorar, né? Mas enfim, a gente vai fazer da mesma forma, vai traçar a mesma linha que vai sair lá da ponta, vai pegar o objetivo, vai colocar a partir do rompimento para a gente saber até onde esse mercado vai, e eu vou colocar num gráfico real para vocês verem como isso tudo funciona. Bandeiras, pessoal. As bandeiras surgem depois de um movimento muito forte de alta e de baixa. Tá? Na maioria das vezes ela é um padrão de continuação. Tá? Ela funciona desta forma. Continuação de alta ou continuação de baixa. Qual que é a configuração dela? A gente tem um movimento muito forte de mercado, depois a gente tem um zigue-zague descendente, a gente traça uma espécie de canal, tá? Que a gente chama de bandeira. A partir do momento que rompe a parte de cima desse canal da bandeira, tá? A gente projeta do fundo até o topo da bandeira, a gente projeta a partir deste fundo aqui. Então o objetivo é aqui. Tá? Na bandeira de baixo a mesma coisa, a gente vai pegar do topo até o fundo da bandeira e projetar para baixo. Como é que a gente opera isso? Da mesma forma que opera rompimento normal. Passou, compra, stop abaixo da mínima do dia anterior ou do período anterior, dependendo como a gente está operando. Na de baixo, a gente vende, stop colocado acima da máxima do período anterior. Aí a gente tem um objetivo. A gente tem um mastro da bandeira, a gente chama de mastro, essa parte maior é o mastro. A bandeira rompeu, a gente pega, projeta esse objetivo. Aqui para cima, era por aqui que esse preço deveria chegar. Tá certo? Aí a gente tem as flâmulas, que são parecidas com as bandeiras, só que em vez de formar um canal, ela vai formar um triângulo. Exatamente da mesma forma, as operações são feitas da mesma forma, só que em vez de formar o canalzinho, é formado um triângulo, objetivo, todo igual, da mesma forma. Tá? Operação igual, tudo igual. Temos agora uma outra figura que ela
ela é muito popular, né? Ela é muito popular. Por que ela é popular? Porque ela é fácil de ser vista no gráfico, ela é fácil de ser identificada, que chama ombro, cabeça, ombro, uma figura de reversão para baixa, né? De alta para baixa, o ombro, cabeça, ombro. Vou mostrar como é que funciona agora essa figura. Tá? A gente tem essa parte de volume. Eu não gosto de usar volume desta forma para identificar esse tipo de figura, mas está na teoria, então a teoria está lá no livro, não esqueçam de baixá-lo. Tá? A gente tem um formato, um mercado que sobe, deixa um topo, depois ele deixa um topo maior do que o topo anterior, aí ele vem caindo, deixa um outro topo na mesma altura do primeiro topo. Tá? Isso aqui é um ombro, uma cabeça e um ombro. A gente traça pelos fundos que foram deixados, e os fundos são bem parecidos em termos de tamanho, onde eles estão, né? A gente traça um negócio chamado linha de pescoço. Se chama linha de pescoço. Tá? A partir do momento que rompe a linha de pescoço, é acionado o padrão ombro, cabeça, ombro. Até onde vai essa queda? A gente pega da linha de pescoço até o topo, aqui na cabeça, e projeta a partir do rompimento. Nesse caso, a gente vai ter o objetivo da onde vai chegar esse movimento de preço. Tá bom? E como que a gente opera? Da mesma forma que a gente opera as figuras. Nesse caso, como é uma operação que a gente quer ganhar com a queda, a gente vai vender descoberto, vai colocar o stop um pouco acima da máxima do candle anterior e vai querer que o mercado caia para a gente ganhar dinheiro. Tá? E a gente também tem um outro padrão que chama ombro, cabeça, ombro invertido. Só que esse é um padrão de reversão de baixa para alta. Da mesma forma que tem ombro, cabeça, ombro, tem esse invertido, tá certo? A gente tem também a mesma linha. Quando romper a linha, a gente compra, colocando stop abaixo da mínima do candle anterior. A gente quer que esse preço suba e a gente vá ganhar dinheiro ali, tá? Aqui a gente tem o crash da bolsa de 1929. A gente tem um ombro, cabeça, ombro. Eu deixei essa linha de pescoço inclinada para dizer para vocês que o mercado não é perfeito. Não é do jeito que está na figura que a gente desenhou. Às vezes pode ter uma linha um pouquinho mais torta, né? Um ombrinho um pouquinho mais torto do que o outro, tá certo? Mas é assim que funciona. Tá? Então a gente tem aqui, nesse caso, rompeu aqui, a gente pegaria esta distância e projetaríamos aqui, que daria mais ou menos o objetivo aqui para baixo, certo? Temos também um padrão que chama fundo topo e fundo triplo. O que é o fundo, o topo duplo e o fundo duplo, tá? É uma coisa que vocês precisam ter na cabeça, que é o seguinte: todo topo duplo, ele só é topo duplo quando está acima de uma linha de tendência de alta. Se ele não estiver em cima de uma linha de tendência de alta, ele não é um topo duplo, ele é uma congestão. E a gente vê muita gente errando, inclusive gente dando aula de análise gráfica, falando topo duplo, que não está em cima de uma linha de tendência de alta. Então, se ele não está numa linha de tendência de alta, ele é mercado lateral, não é um topo duplo. A gente tem que tratar como uma congestão, tá certo? Então, o que é o topo duplo? A gente marcou uma linha de tendência de alta, ele se afastou da linha de tendência, deixou um primeiro topo. Recuou, bateu na linha, voltou a subir, começou a cair mais ou menos na altura do primeiro topo que foi deixado. Quando perdeu a linha de tendência do topo duplo, começou o movimento de baixa. E aqui a gente consegue prever. A gente vai pegar o tamanho do vale, que é do fundo deixado até os topos, e projetar, tá certo? A partir da linha do vale, tá certo? Então ele teria que cair até aqui embaixo. A gente pega esse aqui e projeta aqui para baixo. Tá? Mais ou menos isso que a gente faz. Tá? A gente vai projetar o vale a partir do rompimento ali, da parte de baixo, certo? Da mesma forma, a gente tem o fundo duplo. De novo, vamos lá. O fundo duplo, se não estiver abaixo de uma linha de tendência de baixa, ele é um mercado lateral, da mesma forma. E a gente vai operar do mesmo jeito, tá certo? Vamos ter a mesma forma de projetar objetivo. Tá? Então, quando a gente tem essas figuras, elas são figuras interessantes porque elas traçam e dizem mais ou menos o objetivo.
São poucas figuras, são poucas coisas que falam para a gente até onde aquilo pode chegar. E essas têm uma coisa interessante que é o objetivo, tá certo? Fundos arredondados, pessoal. Fundos arredondados e topos arredondados. São formações interessantes também. Elas não são tão comuns, mas elas são formações muito visuais, tá? Basicamente, você vê mesmo o preço arredondando. Quando você vê que o preço está arredondando, a gente tenta pegar pela simetria, que é uma outra técnica. A gente pega, divide no meio, pega a metade daqui e projeta para cá. Então ele vai fazer um arredondamento e vai voltar a subir. Nesse caso aqui, do fundo arredondado, tá? E o topo arredondado ao contrário. Você vê que os preços começam realmente a arredondar. Você vê que os preços estão arredondando, depois ele começa a cair. É uma formação que não é muito comum, mas é uma formação bem interessante. Tá? Formação de alagamento, elas são bem raras, são difíceis de operar, são difíceis de você achar, né? E elas são formações de continuação, muitas vezes continuação de baixa. Tá? Ela é como se fosse um triângulo, só que ele é aberto do outro lado. Né? Então ela vai alargando e chega uma hora que ela perde e vai lá para baixo, tá certo?